Bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Expert em DTM. Eu sou Lucas Carvalho, eu ensino dentistas a tratar DTM com segurança. E o tema do episódio de hoje é as 5 dicas para você iniciar um tratamento de DTM. Quais seriam essas 5 dicas para você começar a pensar em tratar o seu paciente que tem a disfunção temporomandibular? Mas o primeiro ponto seria o quê? Seria você pensar em fator etiológico, ou fator de risco, ou fator causador. Então, para você identificar e tratar qualquer tipo de doença, sendo essa doença a disfunção temporomandibular, o primeiro ponto é você conseguir identificar o que está causando o problema do seu paciente. Se é um apertamento, se é um bruxismo do sono, se é um bruxismo em vigília, se é uma onicofagia, se o paciente tem algum comprometimento depressivo, alguma alteração psicossocial, de ansiedade, se o paciente tem algum hábito, outro hábito parafuncional, como até mesmo onicofagia, como já falei em outras situações, ou qualquer outra alteração que possa estar desencadeando o surgimento da doença de disfunção temporomandibular, que nós já vimos que é um conjunto de alterações que se dá na ATM, nos músculos da mastigação, nos ligamentos, e são caracterizados principalmente por sons articulares e dor nessas regiões. Então, a primeira coisa é identificar o problema. O segundo ponto, que seria extremamente importante, é você começar a pensar no que não é a DTM, as outras doenças, como já falei em outros momentos, você tem inúmeras doenças que mimetizam, ou seja, que simulam a sintomatologia da disfunção temporomandibular, e isso acaba confundindo um pouco na hora de você diagnosticar o problema do paciente. Então, essa é uma das circunstâncias extremamente importantes, você saber o que não é a DTM, como alguma dessas cefaleias, como eu falei, neuralgia do trigêmeo, a própria dor odontogênica e outras doenças sistêmicas. Quais são essas doenças sistêmicas? A gente sabe que tem algumas doenças sistêmicas, como esclerose múltipla, como artrite reumatoide, que o paciente pode ter a sintomatologia de dor na região de ATM, músculos da mastigação, e às vezes o problema primário do paciente não é propriamente dita DTM, mas sim uma doença que já está instalada, uma doença de base, como assim chamado. Então, o segundo ponto é esse. O terceiro ponto, para você começar a iniciar um tratamento dentro da área de disfunção temporomandibular, é você realmente fazer a famosa que a gente chama tomada de história. Então, o que seria essa tomada de história? É toda aquela investigação do que o paciente tem de problemas. Então, essa tomada de história é você saber identificar se o paciente tem uma dor, há quanto tempo ele tem essa dor, a intensidade dessa dor, se é uma dor crônica, se é uma dor aguda, a duração dessa dor, se o paciente acorda e dorme com a dor, ou se é uma dor que não é uma dor contínua, é uma dor episódica, ou seja, o paciente tem essa dor em alguns momentos da semana ou do dia, ou é uma dor que dura de segundos a minutos, que você já começa a pensar em uma dor neuropática, como uma neuralgia do glossofaríngeo, por exemplo, ou situações em que o paciente tem uma dor que dura 3 dias, depois desaparece, que você começa a pensar em alguns tipos de cefaleia primária. Então, você começa a roteirizar tudo isso, você observa o que melhora a queixa do paciente, o que piora, o que acompanha essa queixa do paciente, que inicia essa queixa do paciente. Por que é importante você saber, além de saber o que está causando o problema, saber identificar o que inicia a dor do paciente. Por exemplo, você tem situações em que o paciente acorda pela manhã e a dor inicia pela manhã. Ou o paciente passou o dia inteiro tocando os dentes, apertando os dentes, e a dor ela iniciou no final do dia. Após toda essa atividade de contração muscular, essa atividade tônica dos músculos durante o dia, ele começou a ter a dor no final do dia. Então, o período do dia que ele tem essa queixa, que ele tem essa dor, é extremamente importante também. E um outro ponto que é importante você conseguir identificar é se o problema é muscular ou se o problema é articular. Por que isso? A tomada de decisão no momento do tratamento, quando você tem uma alteração muscular
Ou seja, você imagina numa situação como essa aqui, ó, que o paciente tem, você imagina esse crânio aqui, ó, vamos simular um paciente aqui. Então, você tem toda a região de masseter e a região de temporal. Quando você faz o fechamento da boca, então o paciente abriu e fechou a boca. Quando você abre a boca, o que acontece com masseter e temporal? Que são esses dois músculos que estão assim de mais fácil visualização, nesse vídeo aqui que eu estou demonstrando. Quando você abre a boca, esses músculos estão alongando. E quando fecha, esses músculos estão contraídos. Então, quando você tem, por exemplo, um hábito parafuncional como o bruxismo, ou até mesmo a onicofagia, o que está acontecendo com essa região do masseter e do temporal? Esses músculos, eles diminuem o tamanho dele, ou seja, eles contraem. E essa contração, ao longo do tempo, o paciente fazendo isso diariamente, vários dias da semana, o que vai acontecer? O paciente começa a ter pequenos nódulos nessa estrutura muscular, tanto de temporal quanto de masseter. E quando você começa a fazer um exame clínico nesse paciente, você observa que a dor da queixa dele, você consegue reproduzir a dor da queixa dele no momento da palpação, tanto de masseter quanto de temporal. E quando você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente em uma palpação por meio de um exame clínico, sinal que você está no caminho certo e você está começando a identificar aonde está localizado o problema do paciente. E é muito comum algumas situações de problema muscular, por exemplo, você faz uma palpação na região de masseter. Aqui você tem uma masseter, normalmente a gente divide durante a palpação o masseter em 3 regiões, que é a região de origem. Por que a origem do masseter? Porque ele se origina na parte fixa do crânio, que é essa região aqui do osso zigomático. Então, a origem do masseter se divide em 3 pontos aqui e faz 3 pontos de palpação. Você tem o corpo do masseter, que é o meio dele, e você faz mais 3 pontos de palpação. E você tem a inserção do masseter. Por que inserção? Porque ele se origina na parte fixa e insere na parte móvel, que é a mandíbula. E ele pega essa parte aqui, ó, de ângulo de mandíbula e parte do corpo de mandíbula, tá? E agora foi publicado um artigo, recentemente, em dezembro, em que eles avaliaram, quem ainda não teve oportunidade de ler esse artigo, eles avaliaram, isso já foi sugerido várias vezes na literatura, mas dessa vez eles estudaram um pouco mais a fundo, estudaram alguns cadáveres e indivíduos vivos também, por meio de imagem de ressonância magnética, e avaliações desse cadáver, dissecando esses cadáveres, e observaram que a parte mais profunda do masseter tinha alguns filamentos do masseter inseridos na região do processo coronoide, em parte do osso temporal. Tá? Então, você tem essa parte mais profunda do masseter também na região de processo coronoide, em que se achava-se que somente o osso temporal inseria no processo coronoide, mas não, o masseter também tem uma inserção no processo coronoide, e foi feito esse estudo, foi comprovado agora em dezembro de 2021. Então, retornando à nossa avaliação clínica, em que você fez a palpação da região de masseter, e nessa avaliação, o paciente chegou para você com uma queixa de dor na região aqui parotídea massetérica. Quando você faz uma avaliação clínica, você divide para facilitar isso que a gente chama aqui, ó, de tomada de história. Você avalia se o paciente tem dor na região de temporal, na região de frontal, na região parotídea massetérica e na região pré-auricular. Tá? Por quê? Quando o paciente chega relatando isso para a gente, ele não especifica que é na articulação temporomandibular, ele não especifica que é no masseter. Então, você coloca lá dor na região, se for na região de masseter, dor na região parotídea massetérica e começa a investigar essa dor. E essa investigação, depois que você fez essa tomada de história, ela começa a ser uma investigação física, um exame clínico do paciente. Tá? E o exame clínico, ele inclui a palpação do masseter nesses 3 pontos que eu mostrei para vocês, na origem, no corpo e na inserção. São 9 pontos de palpação, 3 na origem, 3 no corpo e 3 na inserção. São 5 segundos de palpação, você pressionando. Qual a pressão que eu vou usar? Você pode usar a gente chama algômetro digital, que você faz uma calibração do seu dedo, ou até uma balança pequenininha, dessas que pesam até alimento mesmo, que são mais baratas, se encontra em qualquer loja aí de
de 1,99, até mesmo no Mercado Livre, e você pressiona essa balança ou algômetro digital para calibrar o seu dedo para você colocar 1 quilo de pressão na palpação do masseter. Então, o padrão é 1 quilo durante a palpação digital de cada ponto desse do masseter, são 9 pontos. E no temporal, a mesma coisa, você divide o temporal, aqui você tem a parte do temporal anterior. Então, você tem 3 pontos na parte anterior, 3 pontos na parte média e 3 pontos na parte posterior. Mesma coisa, 1 quilo de pressão em cada ponto desse. Em algumas situações, é comum você fazer uma palpação, por exemplo, na região do temporal anterior, e o paciente falar com você, doutor, aquela dor de cabeça que eu falei com você, é exatamente essa dor de cabeça que eu estou sentindo agora na hora que o senhor está pressionando essa região da minha cabeça. Isso quer dizer o quê? Que você está conseguindo reproduzir a dor da queixa do paciente na palpação da região do músculo temporal desse paciente. Isso é um tipo de cefaleia. Essa cefaleia é um tipo de cefaleia secundária, que é uma cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular, que a definição dela é que você tem uma dor familiar. O que é dor familiar? É uma dor que você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente durante a sua avaliação clínica. E essa dor, ela pode ser reproduzida tanto na palpação, quanto quando você está avaliando os movimentos funcionais do paciente, ou seja, movimento de abertura e fechamento de boca, movimento de lateralidade, direita e esquerda, e movimentos na protrusiva. Então, durante esses movimentos mandibulares e durante a palpação, se você conseguir reproduzir a dor da queixa do paciente, você já começa a fechar um diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente tem lá uma dor de cabeça. Ele relata para você, doutor, tem uma dor de cabeça aqui, e ela vem para o lado de cá. Aí você começa a palpar essa região aqui do temporal anterior. E quando você fez a palpação de 1 quilo na região do temporal anterior, o paciente falou, doutor, é exatamente essa dor de cabeça que eu te falei. Então, você está conseguindo reproduzir a dor da queixa do paciente, que é uma dor familiar, é uma dor da queixa dele. Então, isso é um tipo de cefaleia. É uma cefaleia, como eu disse, secundária, que é uma cefaleia atribuída a DTM. Isso é um dos subtipos de disfunção temporomandibular. Dentro dos subtipos de disfunção temporomandibular, você tem lá as desordens dolorosas e as desordens articulares. E dentro das desordens dolorosas, o último subtipo é exatamente essa cefaleia atribuída a DTM. Uma outra situação, o paciente chega para você relatando que tem dor nessa região próximo aos molares superiores. E você começa a fazer uma palpação, um exame clínico nesse paciente, palpou a origem do masseter, 1 quilo de pressão, e você conseguiu reproduzir uma dor no dente do paciente. Essa reprodução em outra região anatômica, então, por exemplo, você está palpando o masseter, e essa dor que o paciente tem no masseter, ela está referindo para uma outra região anatômica, que no caso é a região dentária. Quando isso acontece, isso é chamado de dor miofacial, porque dor miofacial é um tipo de dor muscular, dor miofacial referida. O que seria essa dor miofacial com dor referida? É quando o paciente tem uma dor muscular, e essa dor muscular é uma dor familiar, ou seja, é a dor da queixa do paciente, e durante a avaliação clínica, física, ou seja, durante a palpação, você consegue reproduzir essa dor da queixa do paciente, que na verdade era uma dor na região de molares superiores. E você, que não tinha o conhecimento na área de disfunção temporomandibular, achou que o paciente estava com um problema de origem odontogênica. E na verdade o paciente tinha uma dor miofacial, ou seja, uma dor muscular. E essa dor miofacial com dor referida é um subtipo de DTM que ela se enquadra lá nas desordens dolorosas. Então, você tem as duas grandes divisões dos subtipos de DTM, que são as desordens dolorosas e as desordens articulares, como eu disse anteriormente. E essa dor miofacial com dor referida, quanto a cefaleia atribuída a DTM, são tipos, ou seja, subtipos de DTM que estão enquadradas nas desordens dolorosas, e não DTM muscular como se pensava, em termos de nomenclatura isso, tá? Mas não deixa de ser uma DTM muscular, que é um paciente que tem uma dor muscular.
Então, essas situações é o rotineiro do consultório. Sabe-se que a prevalência de dor muscular, ou seja, de desordem dolorosa, ou seja, DTM muscular, ela é muito mais prevalente em relação às desordens articulares. Então, as DTMs articulares, a prevalência é em torno de 25%, tá? Em estudos epidemiológicos mostram isso. E a DTM muscular ela é muito mais prevalente, em torno aí de 75%. Isso se explica durante essas avaliações clínicas. Paciente que tem uma alteração nessa região, por exemplo, de masseter, agora um outro subtipo de DTM. Por que é importante você saber cada subtipo de DTM? Porque de acordo com o subtipo da DTM, você vai ter um roteiro de tratamento. E o que engloba esse roteiro de tratamento? Eu vou falar um pouco mais à frente. Então, vamos dar um outro exemplo. O paciente chegou para você, doutor, eu tenho uma dor que ela fica aqui nessa região, ela fica meio que espalhada. Aí você chega e faz uma avaliação desse paciente e durante essa palpação na região do masseter, você pergunta, a dor que você está sentindo, que é a dor que você chegou aqui no consultório relatando essa dor, eu quero saber se eu vou conseguir reproduzir essa dor. Ele fala, não, doutor, está doendo sim. Aí você pergunta, é a sua dor da sua queixa, a dor que te trouxe ao consultório? Sim ou não? Se ele falar sim, você pergunta a ele, essa dor que você está sentindo agora, ela está embaixo do meu dedo, bem localizada, ou não? Ele fala, não, doutor, está bem embaixo do seu dedo. Quando ela está bem embaixo do seu dedo, ou seja, ela está localizada, você fala que o paciente tem um subtipo de DTM chamado de mialgia local. O que é a mialgia local? É uma dor muscular muito pontual, ou na região de masseter, ou na região de temporal. Você pode conseguir reproduzi-la da mesma forma, ou durante os movimentos mandibulares, ou durante a variação clínica de palpação, na região de masseter ou na região do temporal. Agora, se você me perguntar, mas por que você está falando especificamente de masseter e de temporal? Porque existe um questionário padronizado para diagnosticar a disfunção temporomandibular, que se chama DC-TMD, e todas as pesquisas hoje no mundo, esse questionário é validado para você diagnosticar a disfunção temporomandibular. E ele tem essa aplicação clínica para as clínicas odontológicas também. Então, você consegue diagnosticar a disfunção temporomandibular e os subtipos dela de forma clínica, dentro do seu consultório, na maioria das vezes, sem exame de imagem, tá? Então, é um exame puramente clínico, em que você consegue diagnosticar de forma totalmente clínica, por tomada de história, por investigação do problema do paciente e por avaliação clínica de palpação, tanto na região dos músculos da mastigação, masseter temporal, os outros músculos depois a gente faz palpação também, mas o principal são masseter e temporal, que são músculos mais externos e mais fáceis de você palpar, porque não se misturam com outras estruturas anatômicas. Por exemplo, pterygoideu medial. O pterygoideu medial está aqui, ó. Está inserido no ângulo mandibular e nessa região interna aqui. Então, o pterygoideu medial, o que está acontecendo com ele aqui? Quando você fecha a boca, ele faz a mesma coisa que o masseter faz, ó. Ele contrai, ele tem uma contração. Só que o pterygoideu medial, você tem outras estruturas musculares aqui que fica um pouco mais difícil de você palpar esse músculo. Então, por isso que o padrão de palpação, na maioria das vezes, é masseter e temporal. Mesma coisa o pterygoideu lateral, que é um outro músculo da mastigação. Quais são os 4 músculos da mastigação? Masseter, temporal, pterygoideu medial e o pterygoideu lateral, que você tem 2 feixes, o superior e o inferior. Aonde que ele está localizado aqui? Ó? O pterygoideu lateral, ele está inserido nessa parte aqui, ó, onde ele insere exatamente na parte anterior aqui da cabeça da mandíbula e na parte anterior do disco articular. Então é difícil de palpar. A gente até faz uma palpação intrabucal por cima da tuberosidade, na região ali superior ao segundo molar, próximo à tuberosidade, você consegue palpar esse pterygoideu lateral, mas tem um certo viés. Então, nas pesquisas e para o diagnóstico clínico, você acaba utilizando masseter e temporal, mas nós fazemos também palpação dos músculos acessórios. E dentro dessa palpação está inserido pterygoideu medial, pterygoideu lateral,
O ventre posterior do digástrico é um outro músculo palpável. Nessa parte posterior aqui da mandíbula, você tem o ventre posterior do digástrico. E, além disso, você tem o pterigoideu medial, que você faz uma palpação nele também. E também a gente faz uma palpação no processo coronoide, que você palpa intrabucal, você faz o movimento externo, para fora. Aí você consegue palpar o processo coronoide. Para quê? Para fazer a palpação do tendão do temporal que está inserido nele. Então, o temporal, esse músculo aqui, ó, em forma de leque, ele tem a parte inserida, ou seja, a origem dele é no crânio, e a parte móvel é no processo coronoide, lá dentro, ó, na superfície interna aqui. Então, o processo coronoide você consegue palpar por meio dessa palpação intrabucal e você faz esse movimento para fora, externamente. Tá? Então, ele está, na verdade, inserido dentro de músculos acessórios, que ele tem um pouco de viés. É difícil fazer essa palpação, tanto de pterigoideu lateral, quanto de pterigoideu medial, quanto do tendão do temporal no processo coronoide e também do ventre posterior do digástrio, que está aqui na parte posterior da mandíbula. Então, gente, por que é importante você saber identificar aonde está localizado o problema, para você não se confundir no momento do tratamento e não fazer, por exemplo, que às vezes a gente acaba observando pacientes que têm problema muscular. Então, por exemplo, olha que situação interessante. A parte profunda do masseter, ela está muito próximo à articulação temporomandibular, muito próximo mesmo. A parte profunda do masseter, ela está mais ou menos aqui, ó, que está muito pertinho da articulação temporomandibular. Então, às vezes, se confunde com dor intraarticular, com artralgia. Existem inúmeros casos que a gente observa de pacientes que têm dor muscular, que a causa do problema do paciente é um problema muscular, e o paciente é submetido a um procedimento cirúrgico chamado artroscopia para fazer uma intervenção a nível hospitalar nesse paciente que tem um problema muscular. Então, por isso que é importante você realmente saber identificar a causa do problema e saber identificar se o problema é na estrutura muscular do paciente ou na estrutura articular do paciente. Então, essas situações são importantes. Outra situação, outro subtipo, só para vocês entenderem, é quando o paciente tem uma dor. Então, vamos lá. O paciente chegou para você, doutor, eu tenho uma dor aqui, ó, nessa região aqui, ó, da cabeça. E essa dor, doutor, ela fica assim, ó, às vezes ela está aqui, às vezes ela está aqui, ela parece que fica mudando de posição. Aí, durante a avaliação clínica, na hora que você começa a palpar lá temporal, você observa, você pede o paciente para falar se a dor que ele está sentindo é exatamente quando você está palpando, se ele tem essa dor. Então, durante a palpação, ele relatou que ele tem essa dor. Ou seja, você está conseguindo reproduzir a dor da queixa dele no momento da palpação. E você pergunta a ele, essa dor que você está sentindo aqui, ela está embaixo do meu dedo? Aí o paciente, não, essa dor não está embaixo do seu dedo. Ela está vindo para cá. Aí ele vai te mostrar. Está vindo para cá, para cá, para cá. Quando ela está dentro da mesma região anatômica, porém de forma espalhada, você fala que o paciente tem uma dor miofascial, ou seja, uma dor muscular com espalhamento, que é uma dor que espalha, mas ela está dentro da mesma região anatômica. É um outro subtipo de DTM. Então, olha que bacana. Você já conseguiu ver aqui, nessa demonstração, o que é mialgia local, que é uma dor muscular localizada na região de masseter ou temporal, em que durante a palpação você conseguiu reproduzir a dor da queixa do paciente. Ou durante os movimentos mandibulares, de abertura, fechamento, os movimentos excursivos, lateralidade ou protrusiva, você conseguiu reproduzir a dor da queixa do paciente. Mialgia local é uma dor pontual, localizada. Dor miofacial com espalhamento não é uma dor localizada, é uma dor que espalha, porém ela está espalhada na mesma região anatômica. E dor miofacial com dor referida, o que é? É aquele paciente que você fez a palpação ou no masseter ou temporal e a dor referiu, por exemplo, para o olho, a dor referiu para a região nasal, a dor referiu para alguma região dentária. Isso se chama dor miofacial com dor referida, quando você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente no momento da palpação
ou durante os movimentos mandibulares, e essa dor, ela refere para uma outra região anatômica da região que você, diferente da região que você está palpando, ou seja, palpei temporal, a dor veio para o masseter. Então, isso se chama dor miofascial com dor referida. E qual que seria o outro subtipo dessas desordens dolorosas, desordens da dor? Seria aquela cefaleia atribuída a DTM, como já falei, que é a dor de cabeça que o paciente tem, e quando você faz palpação na região do temporal, você consegue reproduzir a dor de cabeça dele, ou seja, a queixa dele é a dor de cabeça, e durante a palpação do temporal, você conseguiu reproduzir essa dor. Então, isso se chama cefaleia, que é um tipo de cefaleia secundária, atribuída à disfunção temporomandibular. E outra situação é a artralgia, tá? Então, a artralgia, gente, é uma dor dentro da articulação. Quando você palpa, por exemplo, como que eu faço para identificar se o paciente tem uma artralgia? Quando você palpa a região externa, o que tem nessa região externa aqui, ó? Então, observem aqui, ó. Isso aqui é a cabeça da mandíbula. O que é isso aqui? Você tem o polo lateral e o polo medial na cabeça da mandíbula. Essa parte mais externa é o polo lateral. Então, quando você faz essa palpação aqui por fora do paciente, você está palpando isso aqui, ó. Está palpando o polo lateral. Durante a palpação do polo lateral, o ideal é você fazer uma palpação de meio quilo, tá? Por meio. Você vai calibrar o seu dedo como? Com algômetro digital ou com uma balança de peso, tá? Isso é o que a literatura tem mostrado para a gente, tá? Você tem que padronizar a sua palpação. Não é colocar a pressão que você imagina que vai ser, não. Até o paciente suportar, não é isso. Você vai fazer uma palpação de 5 segundos com a calibração de meio quilo. Isso no polo lateral, tá? Nessa região aqui da cabeça da mandíbula, que é a parte mais externa dela, polo lateral. Agora você vai fazer uma outra palpação na articulação temporomandibular, que é ao redor da articulação temporomandibular. Ou seja, ao redor, na verdade, do polo lateral, ó, nessa parte aqui dele, ó. Você faz um movimento aqui em C. Como que você consegue palpar isso aqui? Você precisa pedir o paciente para abrir ligeiramente a boca, um dedo de abertura, e ele vai avançar a mandíbula para frente. Quando ele avança a mandíbula para frente, o que acontece aqui? Esse polo lateral, ele vem para anterior. Quando o polo lateral vem para anterior, você consegue palpar ao redor aqui, ó, ao redor dessa estrutura, ou seja, ao redor do polo lateral. Ao redor do polo lateral, você pode pressionar um pouquinho mais. Então, a palpação, na verdade, ela já não é mais de meio quilo, e sim de 1 quilo. Agora, vamos imaginar, se durante essa palpação você conseguiu reproduzir a dor da queixa do paciente, então, seu paciente chegou lá, doutor, eu estou com uma dor aqui na região do ouvido. O paciente fala assim, ele não sabe o que é na ATM, às vezes ele nem sabe o que é ATM. Principalmente quando é um problema mais novo. O paciente, quando já tem o problema, já estudou sobre o problema, já procurou outros profissionais, é diferente. Mas quando ele tem aquele problema pela primeira vez, ele vai chegar assim, doutor, estou com dor de ouvido aqui. Parece que é no ouvido. Aí, como que você vai avaliar isso? Se durante a palpação do polo lateral ou ao redor do polo lateral, você conseguir reproduzir a dor de ouvido dele, a dor da queixa dele, o paciente tem o que a gente chama de artralgia, que é uma dor articular, onde você, durante a palpação, o paciente tem uma dor familiar, que é a dor da queixa dele. Essa dor, ela pode ser tanto durante a palpação do polo lateral ou ao redor do polo lateral, como ela pode ser quando o paciente faz os movimentos funcionais, de abertura, fechamento, ou os movimentos excursivos, de lateralidade ou protrusiva. Se a dor for reproduzida na região da articulação temporomandibular de polo lateral ou ao redor da ATM, durante essa avaliação clínica, o paciente tem uma artralgia. E essa artralgia, ela pode ser aonde? Na região de tecido retrodiscal, no pterigoideu lateral, porque dentro da articulação você tem o quê? Você tem a cápsula, na verdade, é um ligamento que está mais externo, que é o que reveste toda a articulação. Internamente a cápsula, você tem lá pterigoideu lateral, superior e inferior. O feixe superior do lateral, ele se insere aonde? Ele se insere aqui, ó, no disco articular, e se insere também na cabeça da mandíbula, pterigoideu lateral superior. E o inferior se insere somente na cabeça da mandíbula. Então, pode ser uma dor nessa região, durante a palpação, mais difícil.
Por quê? Quando você está palpando, lembra que eu falei que você palpa o polo lateral e ao redor do polo lateral na parte posterior dele. Então, na maioria das vezes que você consegue reproduzir essa dor, ou é uma dor na região de cápsula, que pode ser chamado capsulite, ou na região de tecido retrodiscal, que está aqui, ó. Tá? Que você tem a lâmina superior do tecido retrodiscal e a lâmina inferior. E também era chamada de retrodicite, tá? Que é uma inflamação dessa lâmina retrodiscal. Então, são os tipos mais comuns, pessoal, de desordem dolorosa, ou seja, de DTM muscular, que antigamente era chamada de muscular, e passou a se chamar desordem dolorosa, desordens da dor. Então, por isso que é importante você saber identificar o que é uma DTM muscular ou o que é uma desordem dolorosa de uma DTM articular. Para quê? Para você chegar nesse ponto e saber diagnosticar, ou seja, diagnosticar da forma correta, sabendo o que está causando o problema do paciente, identificando o que não é a DTM, como essas outras doenças que eu falei para vocês, de dor odontogênica que pode mimetizar uma DTM, de cefaleias primárias, de neuralgia do trigêmeo, que são doenças que podem, que a sintomatologia em algumas situações é muito parecida. E depois você faz o quê? Uma perfeita tomada de história, você faz uma investigação profunda do problema do paciente. E quarto e quinto lugar, você vai começar a identificar o que é a desordem dolorosa, ou seja, se a dor é na estrutura muscular, se a dor é na articulação, se o paciente tem alguma alteração no disco articular, se ele tem algum processo degenerativo, mas eu não vou entrar muito a fundo hoje na parte de desordem articular. Tá? Hoje eu quis falar um pouco mais da parte de desordem dolorosa e dar um spoiler dessas 5 dicas para você começar a iniciar alguma coisa de tratamento dentro da disfunção temporomandibular. Se você me perguntar o que você tem aí de tratamento hoje para tratar, para controlar a disfunção temporomandibular, você tem aí parte de laser terapia, você tem viscosuplementação, você tem estimulação elétrica transcutânea, você pode trabalhar com crio e termoterapia, você pode trabalhar com a parte de exercício terapêutico, placa de Michigan, alguns aparelhos interoclusais são utilizados em algumas situações, agulhamento seco, quando você tem uma dor muscular, também é uma das ferramentas que você tem para controlar a DTM. Na verdade, para você controlar um subtipo de DTM, na maioria das vezes, você acaba utilizando inúmeras ferramentas e não somente uma. E os tratamentos dentro da disfunção temporomandibular, eles são, na maioria das vezes, minimamente invasivos. Tá joia? Um grande abraço, uma semana abençoada para todos aí.